Salve, tropa. Bora ver o que a imprensa falou aí da conquista do Flamengo. Conquistou o tri da Supercopa do Brasil, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Bora que bora. O time é ele, não auxiliar, não o dirigente, o diretor, o presidente. Eu acho que isso é muito importante também para que o Flamengo no campo dê certo. Sem dúvida. Não me incomoda a figura do Emiliano na entrevista, do Kleber, do Sampaio com o Matheus. Eu não acho que o Flamengo joga mais bola hoje porque o Felipe da entrevista. E eu acho também que o Felipe ele tem uma coisa diferente. O Sampaoli não conhece o Flamengo como o Felipe conhece. O Tite, 1 ano de Flamengo, não conhece o Flamengo como o Felipe conhece. O Domi, o Renato Gaúcho conhece muito de Flamengo, talvez mais por outra perspectiva. O Jorge Jesus também não conhecia. O Jorge Jesus também não conhecia antes. Mas, eu acho que é muito mais uma situação... O Felipe, ele tem algo que é único. Talvez o Felipe não tivesse o nível de trabalho que tem hoje se tivesse iniciado a sua trajetória como técnico profissional, time profissional, em outro clube do Brasil. Mas ele falou sobre isso no início. Exato. Então, assim, eu acho que a dinâmica para se entender o trabalho do Felipe Luiz, ela passa por uma dinâmica de entender o que é o Flamengo, que é muito bom para esse tipo de coisa e muito ruim para quando não tolera um treinador com 3, 4, 5 meses, porque não tem filosofia, não sabe por que contratou. Então, acho que tudo isso ajuda. O Flamengo é uma máquina tão difícil de ser administrada, de colocada no ponto para ela girar sozinha e bem, que ela precisa de particularidades, peculiaridades ali muito específicas. É o Felipe que sabe dizer não para o Gabriel, é o Felipe que pode bancar 7 jogos do Gabriel sem fazer gol, porque acredita que numa final com confiança ele vai fazer 2 gols na Copa do Brasil. É o Felipe que vai saber como falar com o jogador, porque às vezes é difícil você saber falar com o jogador que já ganhou tudo no Flamengo. É o Felipe que vai saber falar com o Roupeiro, com o Marcos Braz, com o Boto, com o Mbappé e com o Landim, porque nenhum deles vai estar acima do Felipe. Felipe, no mínimo, vai olhar de igual para igual. Então, isso tudo ajuda a fazer a coisa dar certo. E isso tudo precisa estar muito aliado, porque o elenco, esse mesmo elenco, estava lá antes, um outro treinador com outra diretoria. Esse elenco que resolveu hoje foi contratado pela criticada outra diretoria. Então, não é também que se reinventou, mas é que o Felipe é talvez algo muito particular do que é o universo do Flamengo. Tem uma coisa que chama muita atenção. Além de ser inteligentíssimo, muito bom treinador. Isso acontece em todas as entrevistas dele, desde a primeira. Desde a entrevista coletiva de apresentação. Há trechos, há coisas que ele diz que você fala assim, ele falou isso mesmo? Hoje foi essa do Wesley. Esse moleque daqui a pouco vai escolher onde ele vai jogar. O treinador está falando isso? Essa coisa do controle... E de lateral ele entende. Que alguns técnicos precisam ter, né? Essa coisa não autoritária, hierárquica. Não. Aqui a última palavra é minha, aqui mando eu, vão jogar como eu quero, como eu determino e tal. Em determinadas situações, o Felipe meio que não liga para esse tipo de coisa. Ele é um técnico início de carreira, muito início de carreira. Ele já abriu a coletiva hoje dizendo, eu não vou viver o que eu vivo aqui no Flamengo em nenhum outro lugar. E faz sentido isso, né? Porque ele foi jogador há pouco tempo desse clube. Sim. Ele não saiu do clube? Não. O De Arrascaeta e o Bruno Henrique foram companheiros dele, jogavam com ele trocava passes, se abraçaram juntos, ganharam coisas juntos, passaram por momentos ruins juntos. Hoje ele tem que comandar esses jogadores. O Gabriel Barbosa disse, eu posso estar sendo injusto aqui em relação às palavras, mas ele disse, eu tive que sair do Flamengo para voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Porque o Felipe, eu queria ser amigo dele e não dá para ser amigo do treinador, e o Felipe deixou isso claro desde o início. Sempre. Eram pares dele, mesma altura. Num determinado momento ele teve que falar, aqui eu falo mais alto. Então esse é o técnico que diz que o Wesley vai escolher onde vai jogar. Ou seja, ele exerce a posição hierárquica que eu acho que todo treinador tem que exercer e tem que cuidar dela, protegê-la. Mas ele não precisa se apresentar publicamente como a chave desse vestiário é minha, aqui mando eu e acabou. Não, o jogador se escala, o jogador determina como vai jogar, o jogador está bem, está mal. Quando ele descreve as conversas, você fala assim, ele está contando isso mesmo? Se a maioria dos técnicos tem medo de abrir essas janelas, porque acha que os assuntos vão voltar para persegui-los depois, ou isso vai significar perda de comando. E ele não, mas zero crítica a ele. Estou dizendo, ao contrário, né? Só elogios. Por enquanto, só elogios a ele, que ele merece.
mas ele está no início da caminhada. Às vezes você vê treinadores maiores com longas trajetórias e currículos recheados, você percebe, o cara não está preocupado com esse tipo de coisa, ele fala mesmo e tal. E o Felipe já é assim atualmente. Isso, para mim, é muito interessante pela forma... Ele se comunica muito bem, então ele está muito confortável ali, representando o time de futebol do Flamengo, mas ele não tem absolutamente nenhuma preocupação. Não tem mesmo. E o meia-culpa em relação ao Alcaraz, quanta gente com décadas de profissão... Até mesmo esclarecer isso. É isso aí, transparência. É grande, Claro, tem tamanho. é uma Porque ele grandeza. chega ali para complementar uma informação que estava oculta na nota oficial do clube. Correto. Citou na sexta-feira, inclusive, Então, né? Alguma você coisa não estava precisa- batendo. Um treinador com 19 jogos de casa, ele chamar para si um assunto que não é tão confortável e falar, foi isso que aconteceu, o clube não explicou isso em nota, talvez não quisesse falar, foi assim, assado, também diz um pouco o que é o Felipe dentro do Flamengo. Eu Claro. acho que é para entender. Você chega, o Flamengo é grande demais, às vezes a pessoa fica meio assustada, isso é assunto da diretoria. Quantas vezes a gente já não parou aqui numa coletiva para ouvir, não, isso é assunto da diretoria. Então, assim, ele ali tem um tamanho que ele pode virar e falar, não. O cara me chamou, foi isso, eu fiquei frustrado de não potencializá-lo, mas passou, a diretoria não sei o quê, chegou a proposta e saiu. Isso também é a dimensão do que o Felipe consegue hoje administrar, tocar e se colocar como porta-voz do clube para explicar. É porque liderança não se impõe, se apresenta, se conquista. E ele está conseguindo isso. Eu acho que é uma feliz coincidência também, o Pedro falou do que é o Flamengo. O Flamengo tem uma característica, claro que recentemente, até pelo sucesso do Jorge Jesus, se falou muito do substituto do Jesus, passaram muitos técnicos de nome, mas historicamente o Flamengo faz craque em casa, como diria o Geraldo Mailente numa matéria histórica da Manchete Esportiva, né? Craque o Flamengo faz em casa. O Flamengo fez muitos técnicos em casa, técnicos que até nem tiveram uma carreira tão longa. O Andrade foi campeão pelo Flamengo, o Paulo César Carpegiani era um Felipe Luiz, tinha acabado de sair do campo para ser campeão da Libertadores e do mundo pelo Flamengo. O próprio Carlinhos, que era um eterno auxiliar do Flamengo, teve um sucesso e títulos pelo Flamengo que não teve como técnico de futebol fora. Agora, a diferença que eu vejo é que o Felipe Luiz talvez tenha tido a felicidade, sim, de começar no clube certo. Talvez em outros clubes ele não começasse tão bem, mas eu acho que a partir desse começo no Flamengo, ele é um técnico muito promissor no futuro, com qualquer camisa que ele defenda. Teremos mais Bruno Henrique e Plata? Você acha que essa... Claro, depois vem o Pedro e o Felipe Luiz deixou claro, o time vai jogar para o Pedro e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O esquema vai funcionar muito ali em função do Pedro. Bruno Henrique e Plata é a dupla, digamos assim, ideal nesse momento? A gente até estava conversando durante o jogo, né, sobre essa formação do ataque do Flamengo sem o Pedro. O Juninho foi contratado e claramente contratado para ser uma referência, né, um atacante de área, um cara mais central, apesar dele ser, e os colegas dele falarem sobre a passagem dele, né, no Karabag, falando sobre ele ser um cara de atacar a profundidade, de ser um atacante de mais movimentação. O Bruno Henrique é isso também. Sim. Né? E muitas vezes jogou nessa função com o Tite, jogou com o Felipe Luiz em alguns momentos também. Na época do Jorge Jesus não era um ponta, era um segundo atacante, né? Jogava muito próximo. Quantos gols ele não fez no cruzamento de Gabriel Muito. de cabeça Exímio pelo alto? cabeceador também. Então ele conhece bem essa posição. Eu imagino que até a recuperação do Pedro, ele vai ser o jogador que vai atuar por ali. A referência ali. Mesmo o Juninho chegando, né, e tendo a moral de ter chegado com o aval do Felipe Luiz. E o Plata, ele potencializa isso, porque é um jogador que tem essa capacidade de ser criativo, de funcionar muitas vezes fazendo esse trabalho próximo da referência, de ter uma boa finalização, de ser um cara de abrir espaços no 1 contra 1. É um complemento necessário que eu acho que o Felipe Luiz traz muito bem, né? E eu sempre trago as referências que ele teve, porque ele acabou, como a gente falou aqui, ele acabou de encerrar a carreira como atleta. Há pouco tempo a gente estava vendo ele jogando. Como inclusive na treinador Europa. tem um ano, né? Como São treinador 4 títulos, é isso? Foram 2 na base, né? No Sub-17 e no Sub-20. Teve título mundial. cada Um deles nem Inclusive. tem acontecido. Exatamente. Então, 3 categorias ele trabalhou em um ano, Exatamente. né? Então, eu trago as referências porque há pouco tempo a gente via ele jogando. Ele viu no campo Bruno Henrique e Gabigol se darem bem. Ele há pouco tempo viu
no Atlético de Madrid, o Griezmann funcionar como segundo atacante, tendo uma referência ali próxima a ele. Então ele tem essas referências frescas e ele traz isso para o jogo dele. Isso é muito claro. Então vejo o Plata se encaixando nisso, porque ele deu a entender, né, na coletiva. O Plata estava ali ainda tentando encontrar o seu espaço, né? Jogando muitas vezes como um cara num losango, jogando ali pelo lado direito, outras vezes jogando como ponta mesmo, aberto. Ele estava tentando encontrar o espaço dele. Quando ele entendeu as ideias do Felipe Luiz, principalmente sem a bola, né, que é muito importante, o time que se recompõe muito rápido, aí eu acho que ele ganhou espaço. Mas tem o De La Cruz, que achou também o seu espaço dentro do time. Bom jogo hoje. Mas tem o Arrascaeta, que é um jogador que vai entrar nessa equipe. E aí, para encaixar o De La Cruz, talvez, no lugar onde jogou o Michael, eu acho que o Plata Mas tudo e o bem Bruno também, Henrique... talvez o Arrascaeta não aguente o pique da remada de Sim. 80 jogos uma temporada. Não, precisa cuidar dele. E essa é a vantagem. Sim, eu acho cuidar que do Arrascaeta. O problema do Arrascaeta é que não cuidaram muito do Arrascaeta em inícios de temporada, desgastaram demais o Arrascaeta, chega no final da temporada e e está acho sempre que ele arrebentado. Volta da Copa de 22 e início de 23. E acho Exatamente. até, O início da Pedro, temporada que... foi- Exatamente. Eu acho até que o Arrascaeta, em 2025, vai se tornar o Diego de 2019. Pode ser. Excluindo a questão da lesão dele, mas era um cara que já estava não perdendo espaço, mas se tornando um cara importante em momentos pontuais. Né? O Diego foi importante na Libertadores depois que voltou de lesão. Foi importante na final, inclusive. Né? E eu acho que o Arrascaeta vai entrar também nesse momento, né? de como foi o Diego na reta final. Acho até com um pouco mais de fôlego, até mais jovem. Né? O Arrascaeta acabou de completar. A gente fala tanto dele, mas tem pouco tempo que ele completou, passou dos 30. Né? Então eu acho que o Plata vai ganhando seu espaço. O Bruno Henrique vai ser a referência enquanto o Pedro não jogar, não retornar. E eu acho que o Flamengo ganha muito potencializando esses caras diferentes ali na frente. O André, o lance que você Segundo pediu. gol. Vamos lá? É muito interessante porque a jogada começa com... Quer dizer, na cabeça de muita gente, a jogada começa com o lançamento do Rossi para o desvio do Plata. Mas esse é o primeiro passe quando a zaga do Flamengo é pressionada, volta com o Rossi, porque os jogadores se sentem tranquilos para jogar com ele. Ele distribui para o outro lado e aí o Flamengo já chama o Botafogo. Aí não é mais a pressão. Aí é o Flamengo chamando. O Rossi não se livra da bola. O Plata vai para o campo de defesa, parte central do campo, justamente para desviar essa bola de cabeça para um dos corredores. E o Michael, ele já parte antes do Plata desviar a bola. Ou seja, isso tem cara, isso tem cheiro, isso tem forma, isso tem assinatura de movimento ensaiado pela comissão técnica com os jogadores. É porque a gente já vê o Michel correndo Exato. lá. Ele já está correndo antes da bola chegar. Outro movimento, não sei se a gente vai voltar para rodar de novo, se o Dimas puder rodar de novo o lance. Então, se... Quando a bola, desculpa, André, a bola vai girar lá só para complementar para o André, não só a disparada do Michel e do Plata. A bola vai girar lá na esquerda, se não me engano, é com a Alexandra. Isso, e o Rossi orientando. Existe uma possibilidade desde de o espaço início. no De La Cruz, mas ela tem que voltar para atrair um pouco mais. O Botafogo Sim. puxar para o Plata ocupar o espaço e os corredores ficarem, entre aspas, liberados para a zaga do Botafogo ser pega de surpresa um pouco mais adiantada, que é exatamente o que aconteceu. Ah, quer dizer então que a jogada é para o Bruno Henrique acertar esse chutaço? Não, meu querido, não. É claro que não, né? Não, Aí meu querido, vai da habilidade óbvio que individual. não. A jogada é para fazer a bola chegar ao Bruno Henrique em condições de decidir o que ele vai fazer. Vai né? dar um drible, se ele vai driblar o seu marcador e vai cruzar uma bola para trás, se ele vai driblar e bater, ou se ele vai enfiar dali mesmo, como ele fez, e a bola entrou. E isso é antídoto também, né, André? Porque é você conhecer como o seu adversário joga, porque ele sabe que o Botafogo também gosta de fazer marcação-pressão. O Botafogo vai fazer essa marcação-pressão. E você vê ali, é que passa muito rápido, né? E talvez o ângulo não seja melhor, mas quantos jogadores do Botafogo já estão no campo de ataque, né? Já avançaram. Morderam a isca. Exatamente, morderam a isca, exatamente isso. E puxando para nós goleiros, o Rossi, consciente... Nós goleiros eu gosto. Nós goleiros? Essa é a parte Aqui, é um papo nosso aqui, vamos lá. a parte sofisticada do Você debate. vê como o Rossi, ele está consciente o tempo inteiro. Ele Orientando. chama, ele olha, ele vê o que vai fazer. Não é aquele goleiro assustado, que geralmente nesse tipo Que de viu o saidinha, adversário chegando, quando a bola volta para ele, rifa. mentalmente ele pensa, ai meu Deus do céu. Não foi isso. O Rossi olhou para ele, sabia exatamente o que estava fazendo. Consciente. Ó, essa informação aqui, antes de trazer o que o Textor falou sobre Supercopa, já polemizou. Vamos lá. O Flamengo acertou com o Jorginho, tá? Chega para o Mundial de Clubes, informação do nosso Daniel Bocato.
Informação nossa aqui, ó. Reforço para o meio do ano, então para o Mundial vai ter o Jorginho, tá te aguardando o Jorginho para agora e tal. Calma, segura um pouquinho, mas no meio do ano ele vai vestir a camisa do Flamengo. É isso aí, rapaziada. Comenta aí o que você achou do tricampeonato do Mengão, o que você achou da opinião da imprensa aí. É um trechinho do programa Linha de Passe, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixa um like, se inscreva no canal. Valeu, comenta aí o que você achou. Eu vou ler todos os comentários. Falou? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!